Olá, olá, boa noite para todos. Boa noite, Cleide. Boa noite, Elahá. Seja bem-vindo aqui na sala de Joana. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, Cleide. Como é bom tê-la na tela conosco. Boa noite, meu querido Jorge Alahá. Agora, Jorgito, olha, que a gente tem uma live aí de muitas reflexões, que Jesus nos abençoe. Eu quero cumprimentar todos que estão no nosso chat, pessoas queridas para as quais desde já eu mando um grande abraço. Oh, meu Deus, que legal. Boa noite aos nossos amigos do chat, sejam bem-vindos. Um grande abraço a todos. Elahá, passa a palavra para você. Quero saber como é que está Fernandópolis, está tudo bem? Aqui está muito calor, de vez em quando chove um pouquinho, mas está tudo bem. E Niterói? E aí? Niterói está ótimo. Niterói é terra quente, mas aqui as pessoas costumam ir na praia, sabe, Elahá? Ah, é? Então, o povo se refresca. Mas Niterói tá bom, Rio de Janeiro tá bom. E diga para nós como vai Porto Velho. Chuva demais. Você sabe que aqui em Rondônia caiu uma chuva só, né? Tem uma chuva no ano. A chuva começa em outubro e termina em abril. Então, nós estamos nesse período. Chove o dia todo. E muito. Chuva amazônica, aquelas chuvas terríveis que alagam a cidade, aí para um pouco, aí lá vem de novo. Então, como chove muito, não fica quente. O clima agora, nesse período do ano, é um clima mais tranquilo para nós aqui. Período ruim é a partir de maio até outubro. Aí é quente, barbaridade, meu Deus! Mas eu quero dizer da minha imensa satisfação de estar aqui para que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos, né, não, Cleide? Isso, hoje será a sequência, século 2. É isso, né? Isso mesmo. É isso, né, Rafa? É isso aí, Rafa. Isso, exatamente. Elahá, e veio uma coisa na cabeça. A gente podia lembrar como é que a gente conta o século. Porque o segundo século não é o século 202, 203, 245. O segundo século nada mais é do que aquele que começa em 101 e vai até 200. O primeiro ano do segundo século é o ano 101. E o último ano do segundo século é o ano 200. Eu tinha um jeito de guardar isso, sabe, Elahá? Era mais ou menos assim. A gente pega os dois últimos números. Se forem 0, o ano corresponde aos dois números anteriores, ou ao número anterior. Por exemplo, 100, século I, 200, século II. Mas se os dois números posteriores não forem 0, aí é o século subsequente. Por exemplo, 144, século II. Eu faço mais ou menos isso também. Século XX terminou quando? Terminou no ano 2000. Exatamente. Terminou no ano 2000. Se nós estamos no ano 2025, né? Então nós estamos no século XXI, porque a gente já passou de 2000, que era o século XX. E para dar início no nosso estudo, então, Elahá, Rafael, vamos agradecer, né? Agradecer ao nosso Mestre Jesus e pedir o amparo de toda a espiritualidade amiga que trabalha aqui na sala conosco. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Ampare os nossos irmãos que vai falar para nós outros com sabedoria e propriedade. E que assim seja. E agora eu vou deixar vocês à vontade na sala e vou sair de mansinho. Tá bom. Eu acho que ela podia até ficar, né, Elahá? Mas podia, né? Tá ótimo. Podia. Saiu. Deixa para a próxima, no século III. Né? Exato. Então, o século I, ele foi um século marcado pela presença dos apóstolos, pela construção dos evangelhos, pelas viagens de Paulo de Tarso, pelo surgimento das primeiras igrejas.
Então, na verdade, um momento muito importante, que é o desabrochar da ideia cristã. Só que quando esse primeiro século termina, quando nós chegamos ali no término do século I, todos os discípulos já tinham sido martirizados. E João, que não foi martirizado, desencarna ali naquela janela próxima do final do século I. Então, quando a gente vai para o século II, nós vamos para este século com uma singularidade. Eu já não tenho mais os que conviveram com Jesus nesse movimento. A gente já está em uma nova realidade. Nós estamos vivendo um período em que a mensagem já não está mais na mão de quem a recebeu diretamente. Ela já vai estar na mão de quem recebeu o bastão. O século II, portanto, é o século marcado pela presença de grandes nomes da história do cristianismo que teriam sido discípulos diretos dos apóstolos. Então, é um momento diferente, porque eles vão pregar um cristianismo que eles ouviram dos apóstolos. E as igrejas desse segundo século, elas já não são mais tão incipientes como as igrejas do primeiro século. As igrejas do primeiro século, sabe, o Rafael? Refletindo sobre elas outro dia, eu estava pensando, elas parecem muito com esse modelo que a gente tem hoje de célula, que é na casa de alguém, você implanta uma célula, ali tem 10, 12 pessoas, e aí, se tiver mais, abre uma segunda célula, mas a célula é sempre pequenina. E as igrejas cristãs primitivas, elas têm muito dessa célula, porque elas não tinham sede, elas não tinham nada. Elas funcionavam nas residências das pessoas que se apresentavam como interessadas na mensagem cristã. E, ao mesmo tempo, no século II, nós já não vamos ter isso mais. A gente já vai ter uma mudança no cenário. Algumas tintas de metamorfose a gente já vai começar a enxergar no século II. Por quê, né, Rafa? As pessoas têm uma certa noção, ideia de que o cristianismo ficou 100% puro e depois viraram uma chave, tchum, e ele se modificou integralmente a partir de um único evento. E não é verdade, ele vem passando por um conjunto de metamorfoses, e no século II, que é um período bem anterior à grande mudança que a gente vai ver ele acontecer, que é no século IV, mas há uma grande mudança, já tem mudanças acontecendo aí nessa janela que a gente vai ver na noite de hoje. Então, meu queridíssimo filho espiritual, Rafael, meu filho, boa noite para você. E o que é que você vai nos enriquecer com o seu magnífico conhecimento sobre a história do cristianismo hoje? A palavra é toda sua. Vou ficar só lhe ouvindo agora. Boa noite, meu querido Jorgito Elahá, quem eu considero um pai espiritual. Muitas pessoas perguntam assim, por que chamar de pai? Isso é uma característica dos franciscanos, sabe, Elahá? Porque os franciscanos chamavam Francisco de pai. Então, as pessoas nas quais a gente se achega muito e sente afeição, sente uma certa reverência, pela capacidade de nos ensinar, pela capacidade de nos fazer sentir bem, a gente tem o costume de chamar de pai. Então, eu te considero um pai espiritual. Quero dizer da minha alegria de poder partilhar essa história do cristianismo com todos vocês. Revisitar aquela que é a nossa história. Porque, veja, quando a gente fala de espiritismo hoje, porque nós somos espíritas, é verdade que pode ter alguém no nosso chat que não seja, e está ótimo, porque o importante é sermos pessoas do bem e que façamos o bem. A gente precisa olhar em retrospectiva a nossa história, porque tudo isso diz daquilo que a gente vive hoje.
Nós conversamos na semana passada sobre o século I, que vai aí do ano 1 até o ano 100, e agora a gente começa no ano 101, caminhando até o século 200. Como você mesmo... Ano 200. Eu quero inicialmente responder uma pergunta, porque o Rubens, da Web Rádio Fraternidade, ele falou assim: Rafa, vocês disseram na semana passada que João não sofreu martírio, mas ele sofreu perseguição. Você pode comentar isso no início da live? Eu falei, com certeza, Rubens. João não sofreu martírio, ele não foi decapitado, ele não foi morto, mas perseguição ele sofreu sim. Porque nós sabemos que no final do século I e início do século II, 2 imperadores muito cruéis governaram Roma. Um se chamava Domiciano, que começou um período bastante inclemente de perseguições, e o outro se chamava Trajano, já no início do século II. E Domiciano perseguiu João. Embora João, então, não fosse ser viciado, flagelado, morto como os outros discípulos, ele precisou ser exilado na ilha de Patmos. Não foi assim um exílio voluntário, ele foi até lá e lá, por inspiração, desenvolveu o livro do Apocalipse. Meu querido Elahá, se eu pudesse... Antes de meu querido Elahá, eu quero só dar uma boa noite para uma pessoa que está aqui. Carol Ramos, meu Deus do céu. Que honra infinita ter Carolita conosco hoje aqui. Carol e todos os demais, uma boa noite para todos, mas Carol, que honra ter você com a gente aqui. Seja muito bem-vinda. E um abraço para todo mundo que está aqui conosco hoje. Você sabia que enquanto nós almejamos o céu, a Carol já se encontra no paraíso? É verdade. A Carol é uma querida amiga de Paraíso do Tocantins, que eu tive a oportunidade de conhecer e fazer uma trilha com ela, Elahá. Porque enquanto a gente subia naquela trilha, eu já estava morrendo de cansado. E ela, tá tudo bem? Eu, para não dizer que não estava, tô ótimo, estava quase caindo. Mas eu estava dizendo, tô ótimo. Que bom tê-la conosco, viu, Carol? E ter todos vocês também. Mas, meu querido Elahá, retornando, se eu pudesse dizer algo sobre o século II, eu diria 2 palavras: martírios e heresias. Por que nós já não temos mais os apóstolos, os discípulos de Jesus, mas nós temos aqueles que aprenderam com os discípulos, com os apóstolos de Jesus, cuja diferença você já fez na live passada. Então, nós ouvimos falar de Inácio de Antioquia. Quando a gente ouve falar de Inácio de Antioquia, eu terminei a última live falando nele. Contam alguns historiadores que Inácio de Antioquia foi aquele menino que Jesus segurou no colo e disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Posso assegurar a certeza? Trabalhamos com hipóteses, porque os historiadores não trazem uma definição absoluta. Inácio de Antioquia, além de ser aquela criança que Jesus pegou no colo, ele foi discípulo direto do apóstolo João. Além de Inácio de Antioquia, nós temos Policarpo de Esmirna. Só um instante, senão eu vou me perder. Inácio de Antioquia é discípulo de João. João, perfeito. Tá, Inácio de Antioquia, discípulo de João. Só fazer um comentário sobre essa questão das crianças e tal. Carol está aí nos ouvindo, deve ter lembrado dessa história, mas no livro Memórias de um Suicida, nós temos um personagem muito importante lá dentro chamado Aníbal de Silas. Aníbal de Silas é também uma das crianças que estiveram naquele evento de deixar vir as minhas criancinhas, e por isso ele preserva uma imagem de adolescente e é seguido por um grupo de auxiliares, todos também com roupas hebreias e com características de adolescente. Vamos lá. E falando de Inácio de Antioquia, porque a gente não tem um roteiro, a gente vai mergulhando sobre os personagens. Inácio de Antioquia tem uma história profunda dentro do cristianismo. Porque Inácio de Antioquia, o próprio nome já diz, ele foi bispo em Antioquia. E aqui, Elahá, aquilo que nós conversamos pelo chat,
nós já tínhamos a instituição dos diáconos e dos bispos, que não é aquela figura eclesiástica que a gente tem hoje. Eram os postos de referência da igreja à época. As pessoas que... Pois é. Isso aí, a gente estava conversando antes da live sobre essa questão, porque muitas pessoas acham que o cristianismo ficou indene de qualquer tipo de perturbação até o século IV, até o momento em que ele se torna a religião oficial do Império Romano, e a partir dali vão acontecer as mudanças, mas a gente já observa algumas movimentações que chamam a atenção. Uma delas são esses postos, esses cargos. Então, já no livro de Atos dos Apóstolos, quando fala sobre a figura de Estevão, e eu não estou falando de Paulo e Estevão, eu estou falando de Atos dos Apóstolos, eles dizem que na igreja cristã primitiva, e olha que eu estou falando do ano 33, 34, 35, bem no comecinho ali, do surgimento da igreja de Jerusalém. Eles falam da eleição de 7 pessoas na condição de diáconos. Um dos 7 diáconos era Estevão. É o primeiro a ser citado, inclusive, na sequência. Mas aí já surge uma questão. Eles já tinham, no século... Estamos falando do século II, não estou falando do século I. No século I, esse instituto de uma espécie de posto, de cargo, ainda que não fosse uma coisa eclesiástica, mas eu já tinha um rótulo para as pessoas. E mais tarde, ainda no século I, a gente vai ter o Instituto do Bispo, que era como se fosse a referência, a pessoa que naquela comunidade se destacava. Não é uma função eclesiástica, não tem uma instituição que ele funciona. Não tem o padre, tem o diácono, não tem o bispo, não tem o padre. Então, o bispo é como se fosse assim, quem é o líder aqui? Quem é a liderança nessa cidade? Eles chamavam de bispo. E a gente já tem a figura do bispo já no primeiro século. Então, no segundo século, evidentemente, esse tipo de estrutura, não digo estrutura, mas de conceito, já estava presente na igreja nascente, que nós estávamos começando a perceber o desenhar dela, né? Bom, Inácio de Antioquia é uma cidade na Síria. Ele tem um papel importante aí na estruturação do cristianismo nascente, porque ele também escrevia cartas, Elahá. Se Paulo escreveu 14 cartas reconhecidas pela igreja, Inácio também escreveu. Ele escreveu cerca de 7 cartas, que são conhecidas como documentos estruturais do cristianismo. Ele escreveu uma carta a Policarpo, escreveu carta aos Efésios, escreveu carta aos Herminenses, e Inácio de Antioquia foi um daqueles primeiros mártires, porque ele foi preso pelo imperador romano, foi levado até Roma, e aí nós temos uma divergência. Porque, para a história, ele morreu no circo romano. Só que Divaldo conta em palestras que ele não teria morrido, que quando os leões vieram abocanhar os cristãos, ele teria sido salvo. E que ele faz uma oração, mas por que eu não morri? Aí as entidades espirituais, meu filho, nem todo sacrifício é sacrifício de morte. Há os sacrifícios de viver por Jesus e testemunhá-lo no trabalho do bem. Narrativa de Divaldo Pereira Franco, se coaduna com Dona Amélia Rodrigues ao escrever um livro notável, chamado Trigo de Deus. Porque quando Inácio de Antioquia entra para ser sacrificado, ele diz uma frase que entrou para a história: eu sou trigo de Deus e quero ser mordido pelos leões para me transformar em pão puro para aqueles que virão a posteriori. Então, Inácio de Antioquia, ele tem esse papel na pregação do cristianismo, no escrever essas cartas e se dar em holocausto. Não sabemos se um holocausto de vida ou um holocausto de morte. A mim me parece que a versão do Divaldo em palestras e de Amélia Rodrigues, ela me preenche mais o entendimento. Inácio foi discípulo de João.
Então você vê aí que Inácio tinha também essa característica do testemunho, não é? Do destemor diante da morte, que é uma característica muito marcante nesses primeiros anos do cristianismo, em que os cristãos até apresentavam uma característica que impressionava muito os romanos, porque os romanos queriam puni-los com a morte e os cristãos diziam, tá, tudo bem, não tem problema. E aí eles ficavam sem instrumentos para promover algum tipo de refrear das ideias cristãs, porque nem a morte eles temiam. Então, você não tinha como você dizer para a pessoa, eu vou te punir. A morte, para mim, não oferece nenhum tipo de medo. Eles eram os apologetas ou apologistas. As duas palavras estão corretas. Era uma característica dos cristãos dos primeiros tempos. Nós defendemos a nossa fé, ainda que isso seja ao custo da nossa própria vida. Estima-se que mais de 1 milhão de cristãos tenham sido mortos, seja abocanhado pelas feras, seja postos em postes, jogado azeite e eles sendo queimados. Inácio de Antioquia, ele teve também outros mártires que acompanharam ele como um apologeta, um defensor da fé. Um outro que eu gostaria de citar é Larra, e esse tem uma vida que particularmente me chama muita atenção. Policarpo de Esmirna. Ao que tudo indica, o destemido. Ao que tudo indica, também discípulo de João. Então vamos lá. Foram discípulos de João, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e Pápias de Herápolis. Os historiadores têm aí uma visão de que esses três teriam aprendido diretamente do apóstolo João. E Policarpo de Esmirna também era bispo da cidade de Esmirna. Haviam 7 igrejas ali na Ásia Menor. Lembrando, Elahá, que igreja, você mesmo já disse. Junta eu, você e a Cleide, a gente faz as nossas orações, reverencia Jesus, sopa a brasinha para ter uma fogueirinha, é uma igreja. Porque igreja vem do grego eclesia, que quer dizer um grupo, uma comunidade. Então vamos lá, Elahá. Se eu esquecer alguma, você me fala. Nós temos Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia e Filadélfia. São as 7 igrejas ali da Ásia Menor. E a única... E no Apocalipse existe eles chamam carta, mas é um bilhete, porque é um texto tão pequenininho que é um bilhetinho. Dessas 7 igrejas, João, no Apocalipse, ele diz que o Senhor manda uma carta para cada uma delas, desse tamanho a carta. Todas as 7 cartas são cartas repreendendo, alertando, falando do que eles têm que mudar, com exceção de uma, que é a igreja da Filadélfia. A Filadélfia é a única das 7 igrejas que a carta é feita e só tem elogios. Por isso que tem tanta igreja protestante com o nome Igreja tal, Filadélfia, tal, Filadélfia, porque querem se espelhar no exemplo da Filadélfia, e tem até o estado norte-americano da Filadélfia, que não tem nada a ver com essa história que a gente está comentando. Essa Filadélfia é de lá da Ásia Menor e não tem nada a ver com os Estados Unidos também. E Policarpo de Esmirna tem uma das vidas mais bonitas que eu conheço, porque ele foi capturado pelas autoridades romanas ali em Esmirna, que hoje é Turquia, e ele foi levado e disseram para ele, abjura o Cristo, abjura a essa heresia, porque os romanos entendiam que a heresia era o cristianismo. Sim. E Policarpo tem uma reação, eu abjuro sim, abjuro a vocês os hereges, porque ele inverte o jogo. Ele diz que a heresia... São os outros. A heresia são os outros. Vamos terminar com Policarpo de Esmirna, depois a gente fala de heresia. Então você vai ser queimado. E contam as tradições, Elahá, que ao queimarem Policarpo de Esmirna, olha o que é um médium, olha o que é a sintonia com Jesus. As chamas
fazem uma espécie de vácuo, e ele fica no meio. As chamas não consomem. E todo mundo olhando para ele, mas como isso? Um senhor de 86 anos, e ele disse, olha, eu vivi 86 anos, eu vou negar Jesus agora? Ele não negou, as chamas não o queimaram. Aí veio a soldadesca romana, seu velhote, então enfia a lança nele, e ele morre por testemunho a Jesus. É uma das mortes mais comoventes por amor a Jesus daqueles cristãos da era primitiva. Eu tive acesso a um diálogo de Policarpo de Esmirna com a autoridade romana, e a autoridade romana querendo dizer assim, você é cristão? Sim, sou cristão. Olha, ele está dizendo que ele é cristão, nós temos que ter que matá-lo, isso não tem problema nenhum você me matar. Não há problema nenhum. Eu estou à disposição. E, na verdade, vai ser uma honra eu poder morrer em nome do meu Senhor. E o romano tentando tudo para ver se conseguia escandalizá-lo, colocá-lo numa condição de temor, e ele simplesmente se mostra assim, sem nenhum tipo de constrangimento ou medo diante da possibilidade da morte. Então, esse seria o segundo. Então, nós falamos aí de Inácio de Antioquia, falamos de Policarpo de Esmirna. Eu quero lembrar a idade dele. Não há dúvidas dos historiadores com relação à idade dele, 86 anos. Hoje a gente vê o Divaldo com 97, lúcido, disposto ao trabalho. Policarpo tinha 86 e foi morto com 86. Ele diz, eu servi 86 anos ao Senhor da vida. Não é agora que eu vou renegar ele. Podem matar. Eu estou com a minha consciência tranquila. Então, quando a gente lê essa afirmação de Policarpo de Esmirna, isso dá uma força para a gente, isso dá assim, um ânimo. Depois nós temos um outro Elahá, que vem das Gálias, de Lugdunum, de Lyon, Irineu de Lyon. E Irineu de Lyon, ele já não é discípulo de João, mas ele é discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Então, veja, nós temos uma escola joanina que vai se perpetuando ali no século II. Irineu de Lyon, ele tem uma verve muito importante contra o nascimento das heresias. E aqui a gente precisa fazer uma pausa. Porque, o que é heresia, Lahá? Pois é. Hoje, a palavra heresia mudou completamente de sentido. Hoje, quando você fala heresia, significa uma coisa errada, um pensamento contrário ao que deveria ser aceito. Mas na Grécia antiga, antes do cristianismo, no período dos filósofos gregos, heresia significa uma escola de pensamento, uma linha de pensamento. Então, você tem, olha, eu acredito que os espíritos, ao desencarnarem, eles irão para o mundo espiritual, mas não necessariamente terão que passar pelo umbral. Outros, não, tem que passar sim. Nem que seja um minutinho, tem que entrar no umbral, pisar e sair, mas todo mundo vai para o umbral. Então, tem gente que defende esse tipo de pensamento, que não está na obra básica, e nenhuma obra. Mas tem gente que defende, não, todo mundo vai para o umbral primeiro. Então, isso é uma corrente de pensamento. Se eu fosse tomar o termo grego, eu diria, isso aqui é uma heresia. E há uma outra heresia que diz, não necessariamente. Então, são pontos de vista, escolas que se formavam de pensadores, e elas não eram tidas como negativas, eram, olha, a minha visão é essa, sua visão é aquela. Judaísmo, por exemplo, cada rabino tem uma leitura, cada rabino interpreta de uma maneira diferente o mesmo texto, meu Deus. Então, o que mais tem dentro do judaísmo são escolas, ou seja, heresias, só que com o tempo, a palavra heresia foi mudando de sentido. Então, passou-se a admitir apenas uma verdade, que seria o cânon. Isto é o correto, não aceito duas verdades. Todo mundo tem que pensar por esse mesmo pensamento.
E esse pensamento que todo mundo tem que seguir é o cânon. Se você não está no cânon, você é uma heresia. Aí as heresias passaram a ser perseguidas, porque elas colidiam com o cânon. Não foi mais aceito mais de uma ideia para o corpo doutrinário que o cristianismo apresentava. Quero endossar tudo que você disse, dizer que a palavra heresia, ela vem do grego airesis, e quer dizer exatamente escolha, opção, ponto de vista. Então, em verdade, se nós estamos conversando aqui agora e nós temos opiniões diferentes, cada um tem uma heresia sobre aquele ponto. Só que quando a igreja começou a surgir, tinham muitas escolhas, opções, opiniões, e a igreja que era baseada naqueles apologetas que defendiam a fé, ela precisou definir qual era a escolha da igreja nascente. Então ela criou... Como é que você vai defender? Você vai defender o quê? Então ela cria... Tem uma linha para defender. Exatamente. É como se hoje, Elahá, a gente fosse defender o pensamento de Kardec. Ah, isso aqui é Kardec. Ah, isso aqui não é Kardec. Ah, isso aqui é espiritismo. Ah, isso aqui não é espiritismo. Fazendo uma comparação para as pessoas entenderem. A igreja primitiva trabalhava com 3 conceitos. Um você já disse, cânon. Cânon é uma palavra que na etimologia quer dizer vara. E pode parecer estranho essa vara, porque a vara é o seguinte, um pastor tem uma vara, a vara conduz as ovelhas. Então o cânon conduz, todo mundo tem que vir por aqui. E vara também tem um outro sentido, porque a vara é o metro, é a que dá a medida. Então, essa é a medida da igreja, essa é o cânon. E, gente, aqui nós ainda não estamos falando de catolicismo, nós estamos falando de igreja nascente. A segunda palavra é a palavra credo. Aqueles primeiros apologetas, que eram discípulos de João, ou discípulos dos discípulos de João, precisaram definir um credo. Qual vai ser o credo que nós vamos seguir? Até mesmo porque vinha-se de uma linha de pensamento que Jesus nasceu no meio judeu. Então eles precisavam definir qual vai ser o nosso credo. Qual vai ser a nossa ortodoxia? Porque hoje se pensa ortodoxia, não, fulano é um ortodoxo, é uma pessoa rígida, autoritária, mas ortodoxia quer dizer quais são os nossos princípios. Então as palavras vão se distorcendo ao longo do tempo. E a terceira palavra que a igreja considerava era apostolicidade. Ou seja, essa escolha sua está de acordo com algum apóstolo? Pedro falou isso? João viveu isso? Espera aí, Rafa, vamos devagar. Primeiro, cânon. Cânon. Segundo, credo. Credo, que é o conjunto de crenças. E apostolicidade. Apostolicidade. Isso. Ou seja, estar de acordo com um apóstolo. Está de acordo com um apóstolo. Tipo assim, ela está dizendo no popular, eu não tirei isso de trás da orelha. Eu tenho uma base. Por exemplo, eu aprendi isso com João. Isso aqui, os discípulos faziam desse jeito, então a igreja primitiva trabalhava desse jeito. Então, após se definir um credo, uma escolha, o que era diferente passou a ser uma heresia, que não era a escolha oficial. Com o tempo, as heresias passaram a ser perseguidas, não toleradas. São os fenômenos que nós temos já na Baixa Idade Média, quando vem a Inquisição, quando vieram as Cruzadas, mas naquela época era a definição do credo principal. Então, a grande proposta de Irineu de León, e ele escreveu um livro contra as heresias. Porque qual era a proposta de Irineu de León? Se a gente não formar uma base, daqui a pouco não tem nem cristianismo mais. A gente se dispersa. Eu escuto muito você falando, Elahá, que o povo judeu mantém a sua coesão há tantos mil anos porque vocês têm um credo, um cânon, fazendo uma comparação. Então, aqueles primeiros discípulos precisavam definir quais eram as regras. E nisso nascem as heresias que eles, olha, a gente precisa ir afastando esse tipo de pensamento, porque senão a igreja se dispersa, se dissipa.
Então, esse foi o grande trabalho de Irineu de Lyon. Vou fazer um comentário aqui, que é um comentário até referente ao século anterior, mas ele tem raízes no século anterior para esse século que a gente está vendo, que é o seguinte: quando o cristianismo surgiu, ele surge como uma heresia judaica, ou seja, como uma corrente de pensamento dentro do judaísmo. Não tinha os saduceus, não tinham os fariseus, não tinha os essênios. Dentro dessa leitura, eles seriam como se fossem heresias dentro do cânon, dentro da visão que o judaísmo possuía. Quando o cristianismo surgiu, ele surge só entre judeus. Os discípulos de Jesus, eles eram todos daquela região, galileus e judeus, eles eram daquela área do planeta, viviam sob a égide da Torá. Então, o primeiro movimento que a gente tem é a compreensão de que o cristianismo ele é um braço, um ramo dentro do judaísmo. Quando nós chegamos no século II, é quando fica claro, porque o cristianismo se espalha para além de Israel, ele atinge a Ásia Menor, ele se desconecta do pensamento judaico de maneira mais direta. Então, os pagãos que haviam recebido esse conhecimento, eles dizem, a gente precisa ancorar isso em algum lugar, e não vai ser no judaísmo que a gente vai ancorar, não. Então, é necessário que se construa um conjunto de regras, um cânon, para que você balize as verdades que você tem para viver. E é aí, nesse momento do século II, que esses personagens foram muito importantes para definirem o que eram as verdades cristãs. Do tipo, Jesus ressuscitou? Não, ressuscitou, isso era uma crença. Não, ressuscitou, porque isso é fundamental para o cristianismo nascente. Jesus venceu a cruz, isso não tinha dúvida. O corpo dele, como é que era? Então, tinha discussões sobre isso. A virgindade de Maria, tinha uma série de discussões que elas estavam todas ainda sendo edificadas, e era preciso que alguém ou alguém se reunisse e dissesse, não, a gente vai dar as balizas desse movimento e dizer o que é possível aceitar e o que não. Então, esses personagens aí, os apologetas, que eram os que... Apologetas. Apologistas ou apologetas? Os dois nomes estão certos. Tanto apologistas quanto apologetas, os dois nomes estão certos. Eles criaram a apologética, a defesa da fé. Exato. Por quê? Porque precisava de alguém para estabelecer a defesa da fé. E eles não eram homens assim, ignorantes. Quando você pega a primeira reunião que Paulo de Tarso vai na igreja de Damasco, que o Ananias leva ele para essa reunião, ele fica impressionado com a singeleza das pessoas. Um ali tem um emprego muito básico, são pessoas absurdamente assim, simples, e ele, doutor da lei, fica encantado com a simplicidade daquelas pessoas. Ou seja, o movimento nascente ele é entregue na mão de pessoas que amavam muito, mas que não tinham aquela riqueza intelectual. Já nesse segundo momento do século II, esses personagens que estamos falando, não é? Eles são muito importantes porque eles já possuem uma argumentação. Eles escrevem, defendem, constituem artigos de fé. Eles vão ser fundamentais para a organização da igreja cristã nascente e fazer a desconexão entre o cristianismo e o judaísmo, ou seja, a cápsula se desprende da nave-mãe e vai embora para ter uma nova história, e a parte
do foguete fica para trás e segue a cápsula para frente, né? Elahá, essa explicação que você fez, a gente podia terminar por aqui. Esse é o resumo do século II, século de martírios e de heresias, porque, em verdade, os apologetas se martirizaram para que hoje nós tivéssemos o cristianismo. E só chegamos na Reforma Protestante, só chegamos no Espiritismo, só temos o que nós temos hoje, porque um dia existiu Paulo, um dia existiu cristãos primitivos, como Inácio de Antioquia, como Policarpo de Esmirna, como Irineu de Lyon. Eu vou citar mais alguns, acho importante a gente falar de algumas heresias da época, porque senão a gente passa esse segundo episódio só falando das personalidades. Nós tínhamos Pápias de Herápolis, nós tínhamos Tertuliano de Cartago, um que eu quero citar, Justino o Marte. Ele também foi martirizado, foi decapitado na cidade que é hoje ali Nablus, na região ali de Israel, Palestina. E ele faz uma construção que eu acho fantástica. Porque, veja, quando a gente estuda a estruturação da filosofia, a gente parte dos mitos. Dos mitos, a gente vem para a razão, para a existência do logos. Então, Justino Marte, ele diz o seguinte, os filósofos trabalharam com o logos, mas eu quero dizer que a verdadeira filosofia é o cristianismo. E o logos é Jesus, o verbo que se fez carne. Então, olha quanto tempo Justino Marte falou isso. Olha como ele pega a própria essência da filosofia clássica, de Sócrates, de Platão, e faz um amarrado para colocar Jesus como o logos divino. O logos divino. Então, Elahá, eu queria agora, se você concordar, nós falarmos de algumas das heresias que surgiram naquela época, para a gente entender quais foram os diálogos da Igreja Nascente com algumas personalidades que foram criando essas crenças diferentes. E a gente precisa falar do gnosticismo, porque grande parte da vida de Irineu de Lyon foi combater, entre aspas, o gnosticismo. O gnosticismo não é uma crença única. Existem mais de 60 correntes gnósticas naquela época, imagine hoje. E nós temos como dois grandes personagens gnósticos, e olha que interessante, eles eram cristãos. Nós temos Marcião de Sinop e nós temos Valentim, que era Valentim ou Valentino, os dois nomes estão corretos, que era do Egito. E qual é a crença do gnosticismo, a crença padrão? Eu duvido vocês imaginarem qual é a crença do gnosticismo. Na verdade, Elahá, depois você pode até me corrigir. Gnose quer dizer conhecimento. E ismo quer dizer aquele que se filia ao conhecimento. Qual era a crença para os apologetas? Fé em Jesus que ressuscitou e a graça de Deus é que vai me salvar. Basicamente, ponto. O que vem o gnosticismo e coloca? Não é simples assim. O que me liberta é o conhecimento das coisas espirituais. Um processo de conhecimento e autoconhecimento. Porque a gente precisa entrever que tudo que há na matéria me aperta, me constrange, eu preciso ir vencendo o mundo espiritual para alcançar a minha libertação, que é o mundo espiritual. Falando em outras palavras, é quase um ascetismo, porque eles pregavam que eu precisaria me desvincular da matéria para alcançar a espiritualidade. Só que aquelas ideias, naquela época, quase que importava numa negação do Cristo que ressuscitou. Porque era místico para aquela época. Era uma crença quase esotérica. Porque, na verdade, no pensamento cristão clássico, quem me salva? Jesus. Ele que, pela sua graça, me concede a salvação. Eu me entrego a ele e eu estou salvo. As doutrinas gnósticas, elas apresentam a salvação do homem através de si mesmo. O Cristo seria o apontador do caminho. Veja, é por aqui que você vai. E de posse desse conhecimento, dessa informação, eu
promoveria as minhas mudanças e alcançaria a minha libertação pela minha transformação. É curioso observar que, quando a história fala de Valentim e sobre a questão do gnosticismo, diz que ele teria dito que ele aprendeu isso de Paulo de Tarso, e que Paulo de Tarso teria um grupo pequeno de discípulos, que ele não falava isso para muita gente, mas que ele ensinava para um grupo pequeno as verdades gnósticas que não eram entregues para todo mundo. Quando você vai ver as verdades gnósticas, a Luísa Negrão perguntando se é a pré-doutrina espírita, é a doutrina secreta que eles sabiam. É a doutrina secreta. Eu deixei para o Elahá falar isso, porque como eu sou novato, se eu falo uma coisa dessa, eu tenho medo depois de um recorte lá, e eu estar defendendo o gnosticismo. Mas é isso mesmo, Luísa. O gnosticismo, ele estava apoiado nos conhecimentos do Antigo Egito, nos conhecimentos que todo mundo tem. E quando a gente lê o que Valentim defendia, é exatamente o que a Cabala judaica diz. Por quê? Porque o pensamento de Valentim, gnóstico, dizia o seguinte, que o mundo não teria sido criado por Deus, mas por demiurgos, ou seja, espíritos extremamente evoluídos que teriam promovido no planeta a criação a mando de Deus. Mas como eles não são perfeitos, a Terra seria um lugar imperfeito, porque ela foi criada por seres imperfeitos. Gente, isso é exatamente o que a Cabala fala. E a Cabala apoia no seguinte pilar. Quando diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando fala isso, é porque ele era um coletivo. E a palavra Elohim, ou Elohim, que é o termo em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que é o primeiro versículo da Bíblia, Elohim é um plural, não é um indivíduo. São os Elohim. Então, são essa coletividade de espíritos que vão apresentar esse conhecimento para nós. Então, o gnosticismo, na verdade, era a tentativa de ancorar no cristianismo as verdades transcendentais que o Buda falava, que Hermes Trismegisto falava, querendo trazer esse conhecimento transcendente para compor com o pensamento do Cristo, não oferecendo Jesus como o Salvador, mas como aquele que diz, é o perdão, é o amor ao próximo, é a paciência, é o desprendimento do bens terreno, que vai elevar o espírito e ele vai encontrar a salvação. Não é o salvador automático da criatura, mas sim o modelo e guia. Ou seja, o que Valentim estava querendo propor era a doutrina secreta. Perfeito, Elahá. E olha que legal esse dado que eu vou trazer aqui agora. Valentim era do Egito. Egito, que é o berço de todas essas doutrinas, que evoca tanta tradição dos faraós, daquelas... Templo de Amon. Templo de Amon. E, Elahá, a gente tem 4 evangelhos, que são os evangelhos aceitos pela igreja, que fazem parte do cânon. Mas se a gente parar para estudar, existem mais de 100 textos que narram a vida de Jesus. Daquela época. Daquela época. São os textos apócrifos. Quando a gente estuda a palavra apócrifo, quem é operador do direito sabe que um recurso apócrifo é um recurso sem autenticidade. Mas a igreja pegou aqueles textos secretos e considerou como textos apócrifos, sem autenticidade. Estes eu não posso reconhecer. Isso aqui vai pôr a própria igreja abalada, em prejuízo. Então a gente tem muita coisa que precisa ser guardada. Daí o combate direto ao gnosticismo. Mas agora, em 1945, foram descobertos no Egito, próximo de Nag Hammadi, alguns textos daquela época. E um dos textos, exatamente, é o Evangelho Gnóstico de Tomé, que foi um dos discípulos de Jesus, trazendo todas essas considerações sobre espiritualidade. Ou seja, Jesus é o meu guia,
a salvação se dá por minha conta. Então, o que Valentim trazia naquela época? Trazia isso. Mas naquela época, guardando o respeito ao tempo e ao lugar, talvez a igreja tenha querido preservar o cristianismo nascente. Hoje a gente já Era tem mais... medo, né? Era medo. 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 É. Mas aí existe, Elahá, um outro personagem gnóstico, esse eu tenho profundas divergências com ele, que é um Marcião de Sinop. Ele tinha até boas ideias, mas ele quis extrair todo o Antigo Testamento da Bíblia, dizendo assim, olha, o Deus dos judeus era ruim, o Deus de Jesus o Deus de Jesus é um Deus bom. Porque o Deus do Antigo Testamento é esse demiurgo que você falou. Gente, demiurgo nada mais é do que uma entidade criadora. O próprio Platão já falava em demiurgo, ou demiurgos, os construtores universais. Então, Marcião falava que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que criou a terra, criou os céus, mas ele era mau, ele era severo, que a vinda de Jesus veio inaugurar uma nova fase, a fase do sentimento, a fase da minha conexão direta com um Deus que era uma essência. Olha que interessante o pensamento dele. Só que ao excluir o Antigo Testamento, ele exclui o Jesus que foi judeu. E aí ele acaba se perdendo. Ele acaba se perdendo um pouco, Elahá, porque para ele só era válido o Evangelho de Lucas. Ele desconsidera os outros 3. E as cartas de Paulo, as apostólicas e o Apocalipse, ele só considera as cartas de Paulo. Então ele queria um texto bíblico só com o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo. Então a gente percebe que foram surgindo vários movimentos. O gnosticismo tem muita coisa positiva, mas naquela época, mais de 60 pensamentos gnósticos, a gente consegue hoje aproveitar alguma coisa e muitas outras a gente deixa de lado. É porque a gente acaba abrindo o flanco para muitas discussões que acabam nos distanciando da mensagem original de Jesus. Exato. Existe um livro de Huberto Holden chamado O Buda Jesus, em que a capa é Jesus em posição de meditação, como se Jesus fosse um oriental. Ele era oriental, é verdade, mas fosse lá, mais oriental ainda, vivendo. E ele vai fazendo as conexões entre o pensamento de Jesus e o pensamento búdico, resgatando exatamente essa leitura muito próxima do gnosticismo, mostrando o Cristo como sendo alguém que promove um processo de iluminação da criatura através da busca, da vivência de seus ensinamentos e não através da graça de um dom divino que transformasse a vida das pessoas. É bom que se diga isso, Elahá, que toda a estruturação da Igreja nascente, Igreja Católica Apostólica Romana, e no século XVI, igrejas protestantes, elas convergem que a minha salvação se dá pela pessoa de Jesus Cristo, que morreu por mim numa cruz, ressuscitou, e é através da fé nele que eu angario a graça de Deus. Sim. Então, a igreja cristã, seja ela católica ou seja ela protestante, isso para eles é um artigo de fé. E é o mesmo artigo de fé daqueles apologetas. Qualquer coisa que fosse distante disso precisava ser combatido. Esse foi o trabalho de Irineu de Lyon. Mas antes da gente passar para as perguntas, vou falar mais duas heresias da época. Não, eu quero só fazer um comentário antes. Vai lá. Uma vez no meu trabalho, uma moça protestante perguntou assim para mim: eu até hoje ainda não entendi se você é cristão ou se você não é cristão. Aí, sabe, você poderia me ajudar, então, nisso. Eu disse, por quê? Porque, olha, se eu, para ser cristão, tiver que dizer que Jesus é Deus, aí eu não sou cristão. Mas se eu tiver que dizer que Jesus é o Messias, que ele é, na verdade, aquele que traz a mensagem que liberta a criatura, aí eu sou cristão. Se for para dizer que Jesus morreu na cruz para me salvar, aí eu não sou cristão. Mas se for para dizer que ele viveu e os seus ensinamentos vividos
são um roteiro para a minha salvação, aí eu sou cristão. Se for para dizer que eu, na verdade, ao me entregar a Jesus, ele limpa todo o meu passado, aí eu não sou cristão. Mas se for para dizer que ele limpa todo o meu futuro, aí eu sou cristão, porque ele liberta o meu futuro. E o meu passado eu vou ter que resolver. Aí ela ficou assim, ouvindo e disse, então você não é cristão. Você não é. Porque para você ser cristão, você tem que acreditar que ele é Deus, ele morreu na cruz para nos salvar e que ele vai nos dar a salvação. Eu digo, não, você está salvo. Eu digo, não, então pronto. Então, não sou. Se você é um admirador de Jesus, mas cristão você não é. Já está bom. Já é um progresso, né? Esse era o pensamento de Irineu de Lyon. Basicamente, o que essa moça protestante te fez aí trazer em reflexões. Porque eles defendiam essa proposta também chamada consubstanciação. O que é a consubstanciação? Que depois vai ser alvo de outras heresias, mas aí já é no século IV, no século V. Era um artigo de fé. Deus, Jesus e o Espírito Santo são 3 pessoas e uma só ao mesmo tempo. Ele se manifesta na forma de um Pai, de um Filho e de um Espírito Santo. Então, substância em conjunto, se substancializando. Então, para um protestante e para um católico, Jesus e Deus são uno. Eu e o Pai sou um só. Então, isso é assim desde aquela época. Isso começa a mudar com os gnósticos e depois a doutrina espírita quando propõe Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, Elahá, fazendo aqui uma comparação, não me queiram, meus amigos, assim como alguém que está causando dissonância. Nós estamos estudando. Hoje, a doutrina espírita, sob os olhos da igreja, seria uma heresia, seria um gnosticismo. Mas eu sou espírita, tá, gente? Eu estou só explicando para vocês. A doutrina espírita seria, de certa maneira, a volta do gnosticismo, né? Exatamente. Que é um cristianismo gnóstico. Isso. Não só a doutrina espírita, como o Rosa Cruz, a teosofia da Helena Blavatsky, o esoterismo, o misticismo. Tanto que na igreja se coloca que essas manifestações é o gnosticismo retornando para manter a igreja em perigo. Mas, Elahá, quero falar de mais 2 heresias da época. Que olha como isso tem muito a ver com o que a gente vive hoje no próprio movimento espírita. Havia uma heresia na época chamada docetismo. Ela não tem um líder, ela surgiu e foi tomando força, foi ganhando espaço, que ela dizia que Jesus não tinha um corpo de carne. Jesus era uma aparição ou um fantasma. Veja, eles não tinham estrutura para dizer espírito, então eles diziam uma aparição. E segundo essa heresia, isso explicaria a virgindade de Maria. Explicaria também a ausência de um corpo no túmulo. E ela, olha que interessante. Por isso ele andou em cima das águas. Cristo andando em cima das águas e muitos outros fatos da Bíblia. E se a gente parar para pensar, no próprio movimento espírita existe, e eu aqui não estou fazendo juízo de valor, tá, gente? Jean-Baptiste Rustin, que escreveu os 4 evangelhos, que ele propunha a tese do corpo fluídico de Jesus. Muitos espíritas ainda hoje defendem que Jesus não teve um corpo de carne. Isso não é novo, isso é do 2º século. Só que lá não se chamava corpo fluídico, chamava-se docetismo, porque na época eles não tinham como dizer corpo fluídico, ou manifestação perispiritual, ou outras coisas. Tá vendo, Elahá, como é que existe no curso da história aqueles arquétipos, aqueles tipos que vão ficando entranhados por meio de atavismos, eles vão retornando e as pessoas... Não, peraí. Isso é um corpo fluídico. Isso está voltando no docetismo lá de trás. Olha, deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão do docetismo. O docetismo, ele não criou igrejas docéticas. Não existia dizer assim, aquele grupo ali é o grupo que é formado por docetistas. Não. Eles viviam dentro das igrejas junto com as outras pessoas.
e misturado no corpo dos seguidores de Jesus, alguns que naquele mesmo ambiente acreditavam dessa forma e outros que acreditavam de outra forma. Não havia grupos, igrejas, núcleos especificamente formados de pessoas que só acreditavam nessa visão. Eles estavam espalhados dentro das várias igrejas. E havia uma preocupação muito grande, foi muito trabalho para tirar o docetismo de dentro do cristianismo nascente, porque não eram núcleos específicos, estava dentro de todos os núcleos. Então, no mesmo núcleo, tinha 3, 4 ali tinha 2, 3, 5, 6. Então, como é que você faz para você retirar isso? Porque você não tem um núcleo como os cátaros, não, aquele pessoal ali, ó, você tem que ir ali. Não, eles estavam infiltrados em todos os grupos cristãos. Deu bastante trabalho para que o docetismo pudesse ser retirado de dentro do corpo do cristianismo nascente. Uma outra heresia da época chamava adocionismo, e eu prometo que é a última, porque senão a gente fica aqui até amanhã falando de heresias da época. O que pregava o adocionismo? Que Jesus e Deus não eram a mesma pessoa. Dizer isso naquela época era uma heresia, eram duas pessoas diferentes. Que Jesus passou a ser o tipo mais perfeito porque ele foi adotado por Deus. O termo é esse mesmo, adotado, adocionismo. E aí entra, vamos dizer assim, uma consideração que gerou aí grande parte dos dogmas da igreja posterior. Quando Jesus teria sido adotado por Deus? Quando ele foi batizado por João Batista. Então, no batismo, ele foi adotado por Deus, passou a ser o Messias. Então, isso cria uma divisão no pensamento da igreja, que criam que Deus e Jesus eram a mesma pessoa, e cria uma outra coisa, a necessidade do batismo. Para os judeus eram os banhos, né, Larraz? Mikvé, é assim mesmo? Mikvé. A purificação através da água. Então, no batismo, Jesus se tornou filho de Deus. E há um ramo, Elahá, dos adocionistas que dizem ainda mais, que o Messias não é Jesus. Porque se o Messias fosse Jesus, ele é que batizaria João Batista. O Messias é João Batista. Então surge um ramo dentro dos adocionistas chamado mandeístas, que dizem o Messias é João Batista. E nós devemos seguir João Batista. Olha como a gente tinha correntes naquela época. Existem grupos de mandeístas hoje no Iraque, na França. E sabe qual é o ritual deles, Elahá? Para você se tornar um adocionista ou um mandeísta, batizou. Agora você virou filho de Deus. Daí a gente entende porque o batismo ficou tão importante na igreja como um todo. A diferença é que na igreja católica se batiza quando é criança. Na igreja protestante, não, você não pode ser criança, porque é o livre-arbítrio dos seus pais. Você fica adulto, porque quando adulto, você vai fazer a sua opção de fé e vai ser como Jesus, porque é o batismo de imersão. Existem tanques nas igrejas protestantes onde você mergulha. Acho que já falamos bastante, né? Só um parêntese. O católico é por aspersão. Aspersão. O protestante é por imersão no tanque. Uhum. O judeu não pode ser, tem que ser na água corrente. Por isso que era no Rio Jordão. As mikve são feitas em água corrente. Então, dentro das sinagogas, tem um sistema lá que a água entra e ela tem que sair, porque ela tem que levar as impurezas, né? Não é um banho de bacia, é um banho de água corrente. Você entra ali e aquela água vai levar todos os maus fluidos e vai ficar limpo. No deserto, você pegar um banho é um negócio maravilhoso, né? Vamos observar aí o cenário geográfico. Mas eu acho que nós podemos chamar nossa queridíssima Cleide Medri, se ela não foi embora, tá aí. Estamos aqui. Cleide Medri, cadê você? Cleide, eu chamei você para a gente encerrar a live, porque eu acho que não teve pergunta nenhuma, não é? Tem algumas perguntas aqui, sim. Vamos lá. Ah, tem? Tem. Sandra, a Sandra Sorage.
pode falar sobre a Casa do Caminho, que foi comentada na primeira live? Gratidão. Quer comentar, Rafa? Pode segui-la, Rafa. Fala lá. Foi você que comentou sobre ela? Então, após a crucificação de Jesus, surpreendentemente, os seus discípulos, que eram pescadores, eles tomam uma decisão muito singular. A decisão de permanecer na cidade grande, não voltar para a Galileia e abrir ali um lugar para acolhimento dos miseráveis, dos pobres, dos infelizes, dos desvalidos. Era um lugar como se fosse uma grande casa de assistência social e espiritual. E ali haviam leitos que as pessoas eram recolhidas, ninguém cobrava nada e se cuidava dos outros como uma forma de iluminação. Eu estava lendo hoje uma obra, História do Cristianismo, e ele estava apontando lá razões pelas quais o cristianismo se desenvolveu de maneira muito rápida, quando ele deveria ter desaparecido. Eu mesmo não entendo por que ele sobreviveu, porque com tanta gente perseguida era para ele ter acabado. Agora, por que ele sobrevive? Então, ele dá ali 3 grandes razões. A primeira era a ardência da fé, as pessoas tinham uma fé extraordinária. Segundo, a proposta do cristianismo de você ter força interior, que o Espírito Santo te protegeria, que você iria enfrentar desafios, fazia com que eles não temessem o sofrimento. Tipo, era proposto pelo estoicismo. Então, que as pessoas teriam que ser indiferentes à dor. Isso também ajudava a divulgação. Mas, o fator preponderante que fez com que o cristianismo sobrevivesse foi exatamente o perfil da Casa do Caminho, cuidar das pessoas. Era uma época em que ninguém cuidava de ninguém, estava todo mundo muito desesperado, muito abandonado, muito sofrido. E apareceu uma doutrina que disse, não, vem cá, eu cuido de você, eu te protejo, se você ficar doente eu te cuido, eu te guardo, o nosso Senhor é um Senhor de misericórdia. Então entregava-se muito amor. O próprio historiador, que é uma leitura isenta, não está preocupado com os aspectos religiosos, diz assim, que o fator maior para não só a sobrevivência, mas o crescimento do cristianismo foi o amor que se fazia ao próximo na igreja cristã nascente. Então, a Casa do Caminho era essa residência em Jerusalém, onde os discípulos criaram para iniciar o trabalho de assistência social. E depois as igrejas em residências foram sendo criadas longe de Jerusalém, impulsionando o movimento cristão. Mas a Casa do Caminho era só em Jerusalém, formada sob o comando de Simão Pedro. Sandra, quero só te dar uma dica. Um dos livros que eu mais gosto dentro da doutrina espírita é o livro Paulo e Estevão. E nesse livro você tem informações belíssimas sobre a Casa do Caminho. Eu quero ratificar tudo isso que o Elahá colocou. Aliás, gente, eu deixo ele falar primeiro de propósito, porque ele não precisa pensar. Eu preciso pensar para responder. E quando ele falou em acolhimento, eu penso que a gente pode trazer isso para os dias atuais. Acolher mais, se aproximar mais das pessoas, dizer para elas que elas são importantes, porque quando a gente se reúne numa doutrina, é para realmente permitir que aquela doutrina nos torne pessoas melhores. Mas também o fato de nós nos agruparmos, veja como é bom, eu estou aqui com a Cleide, que eu conheci, o Elahá, que eu tenho como um pai, agora conhecendo todos vocês, isso, para mim que sou psicólogo, isso dá uma força incomensurável ao ser humano. Porque você forma um amigo, a sua vida ganha um sentido, você tem força para continuar a viver. Esse é um detalhe. O Elahá falou do estoicismo. É no 2º século que nós temos um dos grandes pensadores estoicos, porque o estoicismo é uma corrente de filosofia helenista. Era para falar de cristianismo, estou falando de filosofia. Que ele tem uma parte ali na Grécia, com Zenão, e tem uma parte abundante em Roma. E um dos grandes pensadores estoicos é Marco Aurélio, que foi imperador romano desse 2º século. E o estoicismo, se eu pudesse dizer 3 palavras, DEC, disciplina, ética e coragem, característica dos cristãos daquela época. Eles eram disciplinados.
eles tinham a ética do evangelho e eles eram corajosos. A coragem de Policarpo de Esmirna, me matar? Qual o problema? Eu já tenho 86 anos servindo o evangelho. Me matar? Justino Marte. Eu estou morrendo em nome do Logos. Olha a coragem. Eles não tinham medo de nada. Foram mais de 1 milhão de sacrificados. Então o estoicismo nada mais é do que você aproveitar cada situação, não no seu aspecto negativo, mas naquilo que eu posso aprender e ressignificar para seguir em frente. Próxima pergunta, Ranúzia Lima. No livro, 50 anos depois, a gente já vê que o cristianismo já estava sendo deturpado. Haja vista o mosteiro que Célia, como irmão Marinho, sofre muito. Não é assim? Exatamente, Ranúzia. O que ocorre? O cristianismo, ele não vai fazer uma mudança brusca. O cristianismo, ele não é milho de pipoca, que fica amarelinho durante um tempo, aí daqui a pouco a pressão vai, pá, se transforma numa coisa totalmente diferente. Ele vai se transformando lentamente. Então, quando a gente pega o livro 50 anos depois, que se passa mais aproximadamente no ano de 130, 131, 35, por ali, nós estamos no período do imperador Adriano. Nesse período do imperador Adriano é que a gente vai perceber o surgimento daquelas comunidades que aparecem lá em Alexandria, que é para onde Célia vai viver a sua vida em função de tudo que aconteceu com ela. Então, você vai perceber que já naquele momento já apresenta algumas distorções que serão os embriões do processo de transformação. Aí eu quero falar sobre o Espiritismo. O Espiritismo tem 160 e quantos anos? 165, eu acho, né? 167, vai fazer agora 168 anos. 168 anos. Se a gente for pegar o cristianismo com 168 anos, ele ainda era cristianismo nascente, mas ele estava cheio de coisas lá e cá, umas feridinhas dentro dele. Então, a gente não pode acreditar que o espiritismo está isento de corrupções, porque o próprio cristianismo tinha essas coisinhas e depois ele tombou do 4º século. A gente ainda não chegou no 4º século de espiritismo para poder dizer, nós conseguimos. Então tem que ter muita prudência, mas você tem razão. Já havia algumas mudanças, algumas coisas estranhas. Embora as pessoas individualmente ainda tivessem uma fé muito fervorosa, já começava a ter os primeiros sinais de deturpação aí. Ranúzia, eu achei muito interessante que você trouxe um fato que está no 2º século e tinha passado despercebido por nós. Porque há 2000 anos a história está no 1º século. 50 anos depois está no 2º século. E Ave Cristo está no 3º. E falar da história do cristianismo, a gente pode trazer os relatos de Emmanuel para enriquecer o nosso estudo. A criação dos monastérios foi um problema para a igreja, porque, em verdade, quando eu crio um monastério, crio os monges, aquelas abadias, eu crio estruturas ali dentro que muitas vezes deixa de se seguir Jesus e passa a seguir a estrutura do monastério. Eu tenho uma instituição. A instituição. E assim, fazendo um link com a outra obra de Emmanuel, que é o livro Renúncia, olha qual foi o grande desafio de Alcione, se não sair da instituição. Trabalhar em prol das pessoas do lado de fora. Porque do lado de dentro estava corrompido. Então, quando surgiram os mosteiros, os claustros, com exceções, tá, minha amiga?
existem grandes monges, grandes freiras, grandes personalidades evangélicas que ornaram a história do cristianismo dentro dos mosteiros. Mas a gente sabe que houve muita corrupção, muita depravação, e esse caso aí houve uma personagem que de fato não estava consorciada com o lídio evangelho do Cristo. Nós temos aqui, não é uma pergunta. Olha, Jorge Rafael, tem uma mensagem de Viana de Castelo falando de Inácio de Antioquia. Deve ser Viana de Carvalho. Deve ser Viana de Carvalho, concordo. Sim. Isso aí é só um comentário. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Aqui. Vamos lá. É porque, na verdade, o Inácio de Antioquia, ele tem uma história muito bonita, porque ele foi levado de Antioquia para Roma e ele não teve temor nenhum. Ele chegou sorrindo em Roma. Como assim? Você está sorrindo? Você vai morrer! Eu estou contemplando a beleza da cidade imperial. Tantos prédios bonitos, tantos aquedutos, tantos campos floridos, você vai morrer. E ele vendo a beleza. A morte para ele não era algo ruim, era um encontro com o mestre que ele tanto amava, o sol da esperança. A grande esperança do evangelho chama-se imortalidade. Ninguém morre. E ele vai para a arena cantando: eu sou o trigo de Deus, se a fera me comer, que me morda, e eu me transformo em pão, que fermente a mensagem de Jesus para a posteridade. Então Viana, agora eu me confundi, Viana de Carvalho, Manuel Viana de Carvalho, o nome desse grande escritor lá do Ceará, ele fala do sol de esperança, porque em verdade a gente pode se mirar nele para nunca perder a esperança nos dias mais difíceis da vida. Vamos lá, então. Dejair Ribeiro pergunta: por favor, com relação ao episódio do século I, fiquei com dúvida sobre quem é o Tiago, que obriga Tito a fazer a circuncisão. Foi apóstolo de Jesus? Se sim, qual Tiago? Pode ir, Rafa. Vamos lá. Dos 12 discípulos haviam 2 Tiagos. E, gente, Tiago para nós, tá? Porque era Jacob. Jacob maior e Jacob menor. Por que maior e menor? Os historiadores dizem que um era mais velho e outro era mais novo. Então, uma simples forma de distinguir. Os historiadores também dizem que um era mais corpulento, o outro era menorzinho. Se vocês virem o The Chosen, que tem muito midrash ali, como Elahá coloca, o Tiago menor, ele era baixinho, ele mancava de uma perna. O Tiago maior, que era um Boanerges, um filho do trovão, era grandão, era mais velho. Então, esse Tiago menor, ali da casa do caminho, que obriga Tito a fazer a circuncisão, é o Tiago menor, o filho de Alfeu, ou filho de Cleofas. Os 2 nomes representam o mesmo personagem. Então, eu acho que nesse assunto aí há uma convergência entre os historiadores e entre Emmanuel, que escreve o livro Paulo e Estevão. Resumidamente, quem faz obriga a circuncisão é Tiago menor. Tiago maior, irmão de João, tem outra história para ele lá fora. É o Tiago menor. Eu preciso aprender a responder assim rapidinho. Continuando, Rui Lino. Porque os 12 discípulos de Jesus fugiram logo após a prisão de seu mestre, enquanto os primeiros cristãos enfrentavam a morte cantando? O que foi que aconteceu entre a prisão de Jesus e o início do cristianismo como movimento que pudesse ter uma mudança tão grande na visão das pessoas com relação ao que fosse a vida? Quando Jesus é preso, não havia acontecido a ressurreição. Prende Jesus, crucifica e mata, né? Vai morrer. Mas a ressurreição é a grande virada de chave do movimento cristão. A partir da ressurreição de Jesus, eles perdem completamente o medo da morte. Jesus aparece, come pão, senta com eles, come peixe,
anda na estrada de Emaús, corta pão com eles, traz a ferida na mão, manda Tomé colocar o dedo no buraco. Então, assim, cara, ele está vivo. A morte não destrói as pessoas, não. Então ele diz, vocês também viverão. Todo o temor da morte desaparece. Só que os discípulos não tinham visto isso ainda não. Porque na prisão de Jesus a ressurreição não existia. Já os cristãos viviam num outro momento histórico em que eles tinham a convicção de que a morte não existia. Então é aí que entra a grande virada de chave. Por que os discípulos eram tão medrosos e os cristãos tão corajosos? Cleide Elarrat, existe um outro fato também, de menor importância, mas igualmente pujante para aquela época, que é o fenômeno de Pentecostes, que está constante ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, um verdadeiro fenômeno mediúnico, porque as pessoas começam a falar em outras línguas, sobre fatos que elas não conhecem. Eram efeitos físicos em plena Jerusalém. Só para a gente ter uma comparação. Você acha que no Brasil hoje teria essa quantidade toda de espíritas, Elarrat, e pessoas fervorosas, se não fosse Francisco Cândido Xavier, com esses romances todos, com aquela pujança de amor? Então, veja, grande parte do movimento espírita se estrutura, é bem verdade que na mensagem de Jesus, mas nós vimos o Chico, nós vimos o que a mediunidade dele fez, mais de 400 livros. Não teve efeito físico, porque Emmanuel falou, efeito físico não, em 1959. Então imagine na Praça de Jerusalém, Simão Pedro, que era rude, era um pescador, ele começa a falar em outras línguas, ele que mal conhecia a língua que ele falava. E pessoas falando em entonações diferentes, e depois, Cleide, as pessoas se jogavam na sombra dele, porque jogava na sombra dele e ficava curada. Então, os fenômenos trouxeram uma ardência para aqueles cristãos primitivos, coisa que os discípulos não tiveram antes, porque não tinham visto nem a ressurreição, nem aquele boom da mediunidade que eles chamavam à época de manifestação do Espírito Santo. Vamos lá. Henrique Souza. Jorge Rafael. Podemos dizer que os ensinamentos de Jesus, em sua essência, são diferentes do cristianismo criado pelos homens, com suas regras, dogmas e cerimônias? É porque a mensagem de Jesus, Henrique e Vera, são só ensinamentos, não tem rituais. Se você pegar o Evangelho de Jesus, não tem nenhum ritual proposto. Então, tudo que é ritualística pertence aos homens. O que pertence verdadeiramente ao pensamento de Jesus são os ensinamentos. E aí faz bem sentido o que você está colocando. Que Jesus, na essência, é bem diferente do cristianismo criado pelos homens, cheio de dogmas, paramentos, liturgias, e uma série de práticas exteriores que não estão presentes no pensamento de Jesus. Nada a acrescentar. Fátima Rabelo. Rafael, você acredita que o Vaticano possui documentos que poderiam reforçar tudo, mas ainda não admite pela nossa doutrina católica? Olha, eu poderia dizer para você que eu quase tenho certeza. Mas como eu não posso dar certeza, eu diria que sim, eu acredito. O Vaticano, depois de muito tempo, guardando esses documentos todos, ele ainda há por bem de manter tudo isso sigiloso. É a doutrina secreta que, aos olhos do Vaticano, precisa ser mantida secreta, porque pode causar uma convulsão, as pessoas podem não entender. E acho que tem um outro aspecto, sabe, Fátima? Se as pessoas tiverem acesso à informação, porque o grande ativo hoje é a informação. É você saber de espiritualidade, saber de imortalidade, saber que é a prática do bem que te salva. A igreja fica sem fiéis, a igreja fica sem dízimo, as estruturas, elas se diluem. Então, há um interesse por trás em manter tudo isso guardado. Exato. Não estou falando mal da Igreja Católica, mas olha,
Se eu disser para você assim, você não precisa do sacerdote, é você que salva a si mesmo, isso não é uma coisa que conspira contra a estrutura do seu próprio movimento? Então, é compreensível, né, esse tipo de preocupação. A professora Josi. Boa noite. A professora Josi, de matemática. O discípulo Bartolomeu teria evangelizado na Índia e teria sido sofrido o martírio do esfolamento? Olha, professora Josi, existe uma publicação da FEB que é o primeiro volume do EAD, que o nome é Cristianismo e Espiritismo, a capa é verde. Eu vou depois disponibilizar essa publicação e aí a Cleide coloca na descrição da live e lá tem a história de todos os 12. De cabeça eu não sei se ele foi esfolado ou não. Eu só sei lhe dizer o seguinte, todos foram para o Oriente. O único que veio para o lado do Ocidente foi Paulo de Tarso. Todo mundo foi para lá, para o lado da Pérsia, para o lado da Babilônia, para o lado da Índia. Todo mundo andou mais para a direita, foi mais para dentro. E Paulo passou para a Ásia Menor, para o lado de cá, para o lado da Turquia. Então, nós vamos ter destino deles diferente. Eu não vou lembrar de cabeça qual é, mas lá nós temos todos os destinos de todos eles, a história, quem era, onde nasceu, qual era a profissão, um estudo bastante meticuloso que a FEB fez sobre cada um dos apóstolos. Professora, a Igreja Católica coloca exatamente isso que você está colocando. Posso garantir certeza? Não, isso é uma hipótese. Até porque a historicidade que levanta registros da época é muito pobre. Então você pode ter a Igreja falando isso e depois surgirem evidências diferentes, surgirem opiniões diferentes. O que a gente escuta dentro da igreja é exatamente isso que você trouxe. Então a gente fica com essa informação, a gente diz assim, pendurada. Um dia a gente pode ter certeza ou não ter. Até porque eu penso... A gente pode dizer que a tradição católica, né, ou a tradição cristã, diz isso, a tradição, mas não tem historicidade técnica para garantia, né? Mas a gente fica com ela. É até bom, Elahá, a gente trazer um breve conceito. O que é historicidade? Historicidade é quando você tem um historiador, ou um cientista, ou um antropólogo, que ele vai buscar resquícios de informações. Então ele vai nos lugares e trabalha no solo, trabalha com vestígios da época para levantar a fidedignidade dos fatos. Existem as tradições. Por exemplo, Simão Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Isso é uma tradição, isso não tem historicidade. Isso está constante de um evangelho apócrifo chamado Atos de Pedro. Mas nem dentro da igreja se aceita isso. Para mim, a história é verdadeira. Mas dizer que há historicidade disso, que alguém foi lá, verificou registros, teve informações, isso a gente não sabe. Foto do WhatsApp. Isso, exatamente. É por isso, Elahá, penso eu, que Kardec, quando abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que existem, no que tange aos evangelhos, cinco estruturas, que é o Jesus histórico, os dogmas, as crenças, as predições e o ensino moral. A única coisa que a gente tem certeza é do ensino moral. O resto pode ter divergência. Nós temos aqui o Luizão Negrão. O que dizem os... Luísa Negrão. Luísa Negrão. O que dizem os historiadores sobre o fato de nunca ter encontrado o corpo de Jesus? Depende do historiador. Se for um historiador judeu, ele diz o seguinte, não, o corpo foi roubado. Para o judaísmo, até hoje, isso é dito e repetido. Os discípulos roubaram o corpo dele para dizer que ele ressuscitou.
E incrível, e que isso está nos evangelhos, dizendo que eles roubaram o corpo para dizer que o corpo teria sido roubado. E tentando propagar essa mensagem. E isso até hoje é dito nos ambientes judaicos. O ambiente não cristão também comunga da mesma ideia, porque ele não vai dizer que Jesus ressuscitou. Então, os historiadores, como trabalham com a evidência do fato, eles não vão dizer que o Cristo ressuscitou, eles vão dizer que o Cristo foi levado o corpo dele para outro lugar. E eu quero aproveitar falar duas coisas diferentes. A primeira coisa que eu quero falar é um documentário que existe na internet chamado A Tumba de Tal Piot. O pessoal foi fazer umas escavações nos arredores de Jerusalém, encontraram um monte de ossuários, que são as caixas de pedra que guardam os ossos, com o nome de pessoas escritos na pedra. Os ossuários são da época de Jesus e tem 10 ossuários nessa tumba. Um deles está escrito Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. E aí ele vai trazendo os outros ossuários, tentando conectar isso com a possível sepultura dos parentes de Jesus. Fala que Maria de Magdala estaria lá, porque tem uma mulher lá também, e tem uma criança chamada Yehudá ben Yeshua. Seria Judá, filho de Jesus. Mas essa tumba de Talpiot é um documentário feito por judeus e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o cara puxa um pouquinho assim, que algumas coisas que ele fala ele não sustenta. Então, esse era um ponto que eu queria colocar. E o segundo é que, para a doutrina espírita, o destino do corpo de Jesus não é o que mais nos importa. O cristianismo clássico tem muita preocupação com o corpo do mestre. Por quê? Porque se algum dia nós tivermos a confirmação de que o corpo de Jesus está sepultado no lugar, isso vai abalar de morte toda a crença cristã. Porque a crença cristã, ela não considera que seja uma aparição, ela considera que seja uma ressurreição. O corpo dele, que estava morto, voltou a ter vida. Então, o corpo não pode ser sepultado, porque o corpo dele depois subiu, então ele levou o corpo lá para cima. Então, na leitura clássica cristã, o entendimento de que Jesus tenha ressuscitado, ele é pilar fundamental para tudo que o cristianismo é. Se você tirar essa peça, você desmorona o cristianismo. Para o espiritismo, não, porque para o espiritismo, a ressurreição de Jesus, na verdade, é um fenômeno de aparição. Não é ressurreição no sentido lato do termo, é uma aparição. O espírito se materializa e aparece para as pessoas. E o corpo? Sei lá, roubaram, levaram, esconderam, ele desintegrou, sei lá o que aconteceu. Isso não é o mais importante. O mais importante é que a imortalidade da alma, e a gente sabe muito bem disso, permite a condensação do perispírito, tornando visível e muitas vezes até mesmo tangível. E aí a gente vai conseguir entender o aparecimento de Jesus de uma forma bastante diferente. Então, para o espiritismo, isso não vai ter grandes impactos. Agora, para o cristianismo clássico, terá. E tem até um filme, muito tempo atrás, chamado O Corpo, que é um filme que explora exatamente isso, uma possível identificação de um esqueleto que atribuem ser de Jesus. É uma maior confusão o filme, que é para tentar mostrar o quanto que isso impactaria na estrutura da organização religiosa, caso esse esqueleto fosse encontrado. Para o espiritismo, importância nenhuma, porque o que nos importa aqui é, na verdade, a materialização, o aparecimento de um espírito depois da morte. Sem nada a falar. Nada. Olha, Flávia Teodoro, tem a passagem da mulher adúltera que serviu a casa do caminho e acabou cuidando do próprio marido. Vocês têm notícia disso? Eu não tenho. Tem, Rafa? Olha, tem nos livros de Amélia Rodrigues, relembrando
que a mulher adúltera do Evangelho, do capítulo 8 de João, de fato, ela, naquela mesma noite, ela foi procurar Jesus e ela diz para Jesus: o que eu faço a partir de agora? Dá um novo curso à sua vida. Procura novos caminhos, ressignifica os seus passos. Então ela sai de Jerusalém e vai para uma cidadezinha no norte, no Tiro, que a época era Fenícia, hoje é o Líbano. E na cidade do Tiro, ela, numa pequena casa, que não é a casa do caminho, tá, Flávia? É uma outra casa cristã que acolhe pessoas que chegam doloridas, precisando de ajuda. E 10 anos depois, um homem vai até aquela casa para ser recolhido. O homem era o marido dela. Eu estou à procura de Jesus. O que se passa? É porque há 10 anos atrás, eu fiquei com muita raiva dele, porque ao invés de determinar que a minha esposa fosse apedrejada, ele a absolveu, pedindo que ela tivesse uma nova vida. Mas hoje eu me arrependi, porque eu também fui responsável pelo adultério dela. Eu não ficava em casa, eu tinha outras mulheres, então, se ela se descuidou, eu me descuidei também. Eu queria que ele também se compadecesse de mim. Então, ela não diz a ele que era a esposa, mas ela o acolhe e diz simplesmente assim: olha, meu irmão, ele já desencarnou, já morreu, gente, desencarnou é por minha conta. Mas eu tenho certeza que tanto você quanto eu o encontramos. Sigamos em paz. Olha, aqui a Flávia continua. Rafael, você conhece o livro Testemunho pelo Cristo, de Francisco Ferraz Batista, prefácio do Haroldo, que conta a história de Inácio de Antioquia? Olha, o meu Chico aqui está querendo participar da live. O meu Chico é o meu filhinho de 4 patas. Conheço o livro, Flávia, mas não li o livro. Já estive com ele em mãos, inclusive lá na Mansão do Caminho, quando estive lá, mas não tive a oportunidade de ler ainda. De fato, nós temos algo na literatura espírita sobre Inácio de Antioquia. Esse é um deles. O Francisco Ferraz Batista é uma pessoa muito séria, tá? Um trabalhador antigo do movimento espírita. Nós temos um outro livro do movimento espírita, também chamado Inácio de Antioquia, do Geraldo Lemos. Também não li esse livro, mas existe essa outra possibilidade. Não li nenhum dos dois, mas assim, conheço a personalidade de Inácio de Antioquia conforme as narrativas que eu fiz aqui hoje. Eu também não li, mas sei que o livro ele é feito de maneira intuitiva, não é mediúnico. A ideia vem e o Francisco Ferraz vai colocando no papel. Nós temos aqui agora a Glícia. Os demais apóstolos, além de João, não tiveram discípulos? E Tito, Timóteo e Silas? Olha, Tito era bispo na cidade dele e tem uma participação bastante efetiva quando ele se torna mais velho. Ele vai, se não me engano, ele vai viver até o ano 80. E ele acaba se tornando um cristão muito rígido, Tito. Não falo de Timóteo, falo de Tito, que era um pouco mais velho do que Timóteo. Timóteo era mais novinho. Então, Tito vira bispo, e é um bispo que se notabiliza no tempo por ser aquele assim, preocupado em manter a pureza do cristianismo naqueles períodos. De Timóteo e de Silas eu não tenho nenhuma notícia de discípulos que eles tenham formado, mas sei que Timóteo foi muito, muito dedicado à igreja durante toda a sua existência. Quero só falar que o nome do livro que eu citei anteriormente, do Encontro de Reparação, chama-se Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues. É que já estamos avançados no tempo, senão eu ia ali, pegava o livro e mostrava. E com relação a essa pergunta, não tiveram discípulos, eu não tenho outras informações para dar sobre Tito, Timóteo e Silas, senão aquelas que o Elahá já deu. Agora, esses 3 foram discípulos de Paulo. E a gente sabe que, a posteriori, eles seguiram com o trabalho deles. Então, provavelmente, fundaram igrejas, tiveram ali pessoas que seguiram,
Porque o próprio Paulo, quando escreve a segunda epístola a Timóteo, ele diz para que ele continuasse na fé, para que ele guardasse a fé, para que ele seguisse em frente. Só que, Glícia, a história não registra todos os fatos. E a gente tem pouca informação mediúnica sobre esses três personagens. A grande fonte mediúnica que nós temos sobre os três ainda é o livro Paulo e Estevão. Nós temos aqui, Rafael, onde se localiza a Casa do Caminho em Jerusalém? É numa estrada entre Jerusalém e Jope. Então, nessa estrada entre Jerusalém e Jope, ergue-se uma casa de acolhimento aos sofredores. Ela foi iniciada por Simão Pedro, por João e por Tiago Menor. Então, a gente tem aquela Casa do Caminho, não há registros que existam hoje sítios arqueológicos lembrando aquela Casa do Caminho. Como não há registros, eu estive lá em Israel, que lembre de onde eram os discípulos de Emaús, por onde eles passaram. Então tem coisas que a gente tem relatos daquela época e hoje a gente sabe que existiu, encontram-se narrados, mas a gente não tem maiores informações. Elahá, olha, a Denise pergunta, Elahá, por favor, escreve o nome desse documentário. Acabei de colocar. O documentário se chama A Tumba de Talpiot. Tango Alfa Lima Papa Índia Oscar Tango. Talpiot. Coloquei aí no chat. Você poderia escrever aqui, porque amanhã, Cleide, as pessoas podem ter dificuldade para resgatar. Aí pega aqui e coloca tipo uma legenda aí para a gente. Você colocou Botei no privado? Botei, não, para todo mundo já. Ah, já? Ah, já. Gente, Elahá, eu acho que as perguntas agora terminou. Eu achei aqui. Achei. As perguntas terminaram. Não, tem mais uma aqui embaixo. Mais uma perguntinha aqui. No Paulo e Estevão, quando Pedro pede a Barnabé para ir ter com Saulo, quantos anos Barnabé tinha mais ou menos? Tem como saber? A obra Paulo e Estevão não permite saber a idade de Barnabé, mas dá para saber a idade de Paulo. Eu fiz um monte de conta no livro quando eu li, porque ele vai falando, ficou mais 3 anos, mais 2 anos, mais 5 anos, mais não sei quanto, e fui somando. Eu tenho a idade de Paulo, mas Barnabé não há nenhuma indicação dentro da obra que idade ele tinha quando ele aborda Paulo a primeira vez, quando ele retorna para Jerusalém, quando ele chega em Tarso para convidá-lo para ir para a igreja de Antioquia, quando ele está em Antioquia e eles saem para fazer a viagem. Não tem nenhuma notícia de idade, não sei se o Rafael tem. Não, também não tem. A gente tenta ficar fazendo conta de lá para cá, de cá para lá. Eu não cheguei nesse número. Não, de Paulo eu consegui. Aliás, de Paulo ele falou na última live, gente. Ele falou mesmo. Olha, nós temos aqui mais uma pergunta. Boa noite. Já ouvi dizer que Tiago Menor era irmão de Jesus. Isso procede? Essa afirmação é feita várias vezes no Evangelho. Tiago, vírgula, o irmão do Senhor. E aí levanta-se a dúvida, era irmão ou era parente próximo, tipo primo? E aí naquela época todo mundo que era da proximidade era chamado de irmão. Nós não temos em hebraico a palavra primo, nós temos filho da tia, ou filha do tio, filho da tia, sei lá, bendot. Ben, filho, Bendot, filho do tio, é um primo. Ou Bat-dot, filha do tio ou da tia, que é dota. E aí a gente vai conseguir construir isso. Agora, nós não temos, de verdade,
uma palavra para primo. E era comum, naquela oportunidade, chamar todo mundo de irmão, pelas proximidades familiares que se tinha. Mas nada impede que ele tenha sido realmente irmão biológico de Jesus. Não há, para a doutrina espírita, nenhum impedimento com relação a isso. A palavra em grego é adelphos. E adelphos pode ser irmão, pode ser primo. Quando a gente abre o livro Boa Nova, na parte que fala dos discípulos, Humberto de Campos diz irmão por conta de uma afinidade, de uma proximidade. Então, não há para dizer se era irmão ou se era um primo ou até mesmo uma pessoa próxima por intimidade. Então, eu me fio muito naquilo que diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, Os Discípulos, uma página que vale a pena ser lido. Se vocês me perguntarem para a igreja considera irmão, tá, gente? Porque a igreja, tanto a católica quanto a protestante, vale um princípio em latim, sola scriptura. Engasguei lá, sola scriptura. O que está na escritura eu tenho como verdade. E como lá diz irmão do Senhor, eles consideram irmão mesmo. Irmão, ponto. Para a gente sabe que existem variantes. Pode ser um primo, pela ausência de uma palavra específica, tanto no hebraico quanto no grego. Pode ser uma questão de intimidade. Então fica em aberto, afirmando que na igreja eles consideram irmão mesmo. Olha, só mais uma perguntinha aqui, ó. E a idade de Paulo? Bom, depende de que momento, né? Eu posso depois disponibilizar o mapa mental que eu fiz da obra Paulo e Estevão, e tem um braço do mapa chamado cronologia, que eu amarrei todas as datas com a idade de todo mundo, dá para se localizar a hora que a gente quiser. Eu vou mandar para a Cleide e ela coloca na descrição da live, aí você vai achar, porque de cabeça eu não vou lembrar a idade dele, nem qual é o evento, né? Na série The Chosen. Não sei falar inglês. Fala que Tiago tinha uma deficiência e Jesus não cura ele da deficiência. É verdadeiro? Gente, The Chosen não é obra histórica, é uma história criada de ficção, baseada em alguns elementos que são verdadeiros. Havia um discípulo chamado Tiago. Sim, mas não tem nada de deficiência no texto, não tem nenhum tipo de informação desse tipo, nem que Jesus não o curou. Isso não aparece nos evangelhos. Numa transposição para o pensamento do judaísmo, nós poderíamos dizer que os The Chosen são midrashim, ou seja, são midrashes, são histórias. Então, você pega pontos que são verdade e você cria o resto que falta. Então, é um midrash. Né? Então, você vai o midrash ele não colide com nada, mas ele acrescenta coisas que não estão em lugar nenhum. Você não vai encontrar nenhum local dizendo, não, mas o Tiago tinha as 2 pernas saudáveis. Então, ele vai e cria que o Tiago era coxo e Jesus não curou. Então, nós não temos nenhuma referência disso dentro dos evangelhos. Aliás, eu já vi o The Chosen 2 vezes, e tem muita coisa ali que é esse midrash. São construções, gente. É mais ou menos assim. Onde há lacuna, existe, na poesia, a gente chamaria de licença poética. No judaísmo, a interpretação do rabino, que com a sua inspiração vai lá e faz uma ponte onde há lacuna. Certeza não tem como ter. A gente não tem como afirmar que Mateus era autista, como parece no The Chosen. Também não tem como afirmar que Tiago, menor, mancava de uma perna. E é interessante que a Cidinha colocou que Jesus explica no The Chosen, porque eles criam até a explicação de Jesus, por que ele não curou. E Jesus disse para ele, a sua dificuldade vai te permitir ser mais fiel e dar testemunho daquilo que você veio fazer para mim. Eu achei a explicação ótima, porque dá para a gente uma explicação do porquê que a gente tem dificuldades e que a gente deve caminhar apesar delas. Seria muito confortável, né? Se todo mundo tivesse problema e de um passe de mágica os problemas desaparecessem. Exatamente.
Elahá, fala para o pessoal do chat sobre o estudo. Quantos capítulos? 20 capítulos, é isso? Ah, sim, é. Vocês viram que a primeira live foi o século I. Essa segunda live é o século II. Por lógica, a terceira live vai ser o século III, e assim nós vamos fazer uma live para cada século. Não sei se eu vou chegar até o final, mas Rafael é bem mais novo, certamente ele chega. Nossa expectativa são 20 lives para cobrir 20 séculos de cristianismo, não é? E aí a gente vai tendo, a cada século, a discussão dos principais personagens, dos principais eventos, doutrinas e questões trazidas nesse cenário. E nosso objetivo, como o Rafael colocou logo na primeira live, é nós apresentarmos as coisas de maneira que a gente não tem a possibilidade de dizer assim, isto foi dessa forma, mas olha, o que se crê é isso, converge para cá, aqui diverge, ou seja, é uma leitura desapaixonada, de ótica espírita é evidente, mas desapaixonada da história do cristianismo em si, querendo oferecer para todos nós que aqui estamos um contributo para os estudos nas nossas casas espíritas, em cima daquilo que a gente tem a condição de recolher para todos nós. Esperamos que a gente possa estar atendendo esse objetivo nosso. E esse estudo é quinzenalmente? Sim, o estudo não é quinzenal. O estudo é na segunda e na segunda ou na segunda e na quarta terça-feira de cada mês. Você pega o calendário, a segunda quarta-feira e a quarta quarta-feira, nós estaremos aqui. Aí vocês vão me dizer, por que não diz logo que é quinzenal? Porque não é. Porque quando tiver 5 quarta-feiras no mês, a gente não vai ver nem nessa e nem na seguinte. Então, não é quinzenal. Você olha no calendário a segunda e a quarta-feira do mês, que é para ninguém se perder. Tá bom? E nós vamos terminando, então, né, a live, porque acabou as perguntas. Está tão bom aqui, mas não tem mais perguntas. Olha, minha irmã Rosana Faria chegou. Boa noite para você, Rosana. Seja muito bem-vinda. Chegou no final, né? Aí chegou. Eu queria fazer um agradecimento a você, Cleide, que hoje esteve conosco. Um elemento feminino é sempre um elemento de singeleza, de beleza. Trouxe aí harmonia para o nosso cenário. Queria agradecer o Elahá por um ponto que às vezes as pessoas não se dão conta. Aliás, 2. O primeiro ponto, Elahá se tornou um grande professor de nós, oradores mais jovens, porque ele ajuda a mim, ajuda o Gustavo Silveira, ajuda a Nina, ajuda o Vitor Hugo, ajuda o Tárcio, porque a gente não tem seminário, a gente aprende com aqueles que vieram antes e que às vezes dispõem de tempo e de paciência para nos ensinar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele aproveita determinadas características, como aproveitou o Álvaro. O Álvaro é judeu, gente, mas ao mesmo tempo é espírita e tem um grande contributo com o material que ele conhece. Então ele vai lá, uma live de Jesus, de Moisés a Kardec, e ainda traz o professor Severino, que é um grande conhecedor das tradições judaicas. Então olha que material fantástico de Jesus a Kardec. Vai lá e, junto com a Cris, trabalha obras fantásticas e apresenta a Cris, que é uma personalidade ímpar, uma alma espirituosa que faz vídeos, que constrói cenários. O movimento espírita precisava disso tudo. E hoje ele consegue aproveitar os meus poucos recursos dentro da história da igreja. Porque tem muita gente que pensa assim, Elahá, nós somos espíritas, a gente pensa o espiritismo e estuda, mas não existe nada que seja estanque. Hoje existe uma coisa, porque antes existiu outra, antes existiu a outra, tanto que nós somos a terceira revelação, porque um dia existiu a primeira, Moisés, existiu a segunda, Jesus, e nós só chegamos à terceira porque nós tivemos os profetas, Isaías, Jeremias, Moisés,
nós tivemos Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, nós vamos falar daqueles personagens da Idade Média, vamos falar de Francisco, vamos falar de Teresa d'Ávila, vamos falar de Jerônimo de Praga, para chegar... Francisco a gente vai pular. Vamos até chegar em Kardec. E a gente vai se dar conta que o Espiritismo ele está alicerçado em toda essa tradição, em todo esse caldo de cultura cristã que permitiu que no século XIX nós tivemos a doutrina que hoje é a luz dos nossos passos. Então, Elahá, muito obrigado, que Deus lhe pague e nós sigamos aí estudando, porque Espiritismo é a doutrina do estudo. Olha, eu acho que a gente vai fazer, vamos fazer 21 lives. Vai fazer uma de cada século e vamos fazer uma live chamada Francisco. Isso, Francisco. Se a gente pensar que Francisco foi Daniel, judeu, Francisco foi João, cristão, e Francisco foi Francisco na Idade Média, e hoje ele é um grande espírito que ajuda na codificação, ele está presente em todos os tempos. Muito bem, muito bem. Então nós vamos... A Cleide, eu tentei colocar aqui no chat as datas, né? Ficou bem ruinzinho. Ficou, eu copiei do WhatsApp do Rafael. Ele quebra a formatação. Tem que ter muita atenção para ler. Bota lá, que eu vou ensinar o pessoal a ler. De trás para frente. 26 do 2, 12 do 3, 26 do 3, 9 do 4, 23 do 4. Tem que ler assim, tá? Para a gente poder saber. E a última vai dar em 24 de dezembro, tá? Só que agora não vai ser mais, porque se fizermos 21 lives, aí Francisco vai empurrar a última live para o dia 31 de dezembro. Com certeza. Então, eu quero agradecer aqui também o Rafael, agradecer o Jairzito, agradecer todas as pessoas que nos acompanharam aqui. Estivemos aqui com 450 pessoas. Meu Deus! A nossa gratidão a todos eles. E as outras pessoas que vão vir a ter contato com esse estudo depois, né? Deixar o nosso abraço, nosso carinho e o nosso agradecimento a todos eles, né? E passo então, nós vamos fazer a nossa prece. Isso, vamos fazer. Já que o Rafael fez a abertura, eu vou fazer... Não, você fez a abertura, né, Cleide? Eu vou fazer a do encerramento. Na próxima, o Rafael faz o encerramento. Tá bom? Gente, muito, 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 muito obrigado pela presença de todos. Cleide, muito obrigado por você nos oportunizar o canal para a gente fazer o nosso estudo. E, Rafael, que magnífico o seu conhecimento sobre tudo isso. Meu Deus do céu. Nossa, fantástico, muito bom. Você está de parabéns, mas de parabéns mesmo. E a gente vai orar para agradecer a Deus por tudo isso. Senhor, Senhor das nossas vidas, deita as tuas bênçãos sobre os nossos corações, para que as lições que estamos tendo a oportunidade de rever neste momento desabrochem nas nossas almas sentimentos adormecidos da necessidade de comprometimento direto nosso com as propostas do teu Filho Jesus. Permite que as nossas almas, embaladas pelas histórias desses que nos precederam, acendam a chama do comprometimento e despertem nas nossas almas a capacidade de percebermos a imensidão do teu amor, que não cessa de nos buscar para que aprendamos o caminho da luz. Deixa que nos banhemos nesses conhecimentos que tu nos dás e, através deles, descobramos caminhos novos, extraordinários, para fortalecermos os nossos propósitos de servirmos sem reservas na seara do amor. Obrigado, assim, por tudo, Senhor da vida. Abençoa as nossas almas e nos guarda sob o teu amor e a tua infinita paz.